da disciplina Rede de Computadores. Nessa semana a gente vai trabalhar sobre os modelos de referência OSI e TCP/IP, tá ok? A gente vai ver especificamente nessa primeira apresentação dessa videoaula os modelos de referência OSI e TCP/IP. Vamos começar na parte 1, vamos trabalhar especialmente com o modelo OSI. Então, para que a gente entenda o que é um modelo de referência em redes, que a gente vai trabalhar o OSI e o TCP/IP, a gente precisa entender o que é um conceito de protocolo em redes de computadores. Então, quando as primeiras redes de computadores surgiram, elas eram na maioria soluções de um mesmo fabricante, pois equipamentos e software de fabricantes diferentes não se comunicavam. Assim, um único fabricante era responsável por fornecer todos os componentes hardware e software da rede do que precisaria. Assim surgiu a necessidade de se criar um conjunto de regras que permitisse que computadores de fabricantes diferentes pudessem se comunicar, o nosso conhecido agora chamado de protocolo. Conceitualmente, pode-se dizer que protocolo é uma linguagem utilizada pelo dispositivo em uma rede de computadores para a troca de informação. Então, os dispositivos de uma mesma rede necessitam usar o mesmo protocolo para se comunicar. Então, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Que antigamente existiam vários tipos de computadores, vários tipos de hardware, só que eles não conseguiam se comunicar. Por quê? Não conseguiu colocar ele em uma rede de computadores que ele precisava de uma linguagem que fizesse com que ele se entendesse. Então, essa linguagem é chamada de protocolo. Então, aqui a gente tem um computador, um exemplo aqui, o computador que fala uma linguagem ABC e aqui outro computador. Então, para poder esse computador trabalhar numa rede, ser conectado numa rede, preciso do cabo, que a gente já sabe, preciso dos meios de transmissão, mas eu preciso também de um protocolo que faça com que eles conversem. Tá ok? Então, por isso que hoje em dia computadores diferentes conseguem se comunicar, porque eles utilizam o mesmo protocolo. Aqui exemplos de protocolo. Por exemplo, um exemplo simples de como tecnologia funcionava agora pode ser visto na navegação na internet. Você, como usuário, pode utilizar navegadores, browser de fabricantes diferentes. Por exemplo, você pode ter o Internet Explorer, o Mozilla, o Opera ou o Chrome no seu computador instalado para acessar a internet. Você pode utilizar sistema operacional diferente, por exemplo, você pode ter o Windows ou o Linux instalado no seu computador. Assim, você consegue navegar sem problema. Isso se deve à padronização do protocolo HTTP. Então, você pode trabalhar no seu computador com software diferente, sistema operacional, com navegadores diferentes, mas você só consegue acessar a internet porque existe um protocolo que consegue fazer essa comunicação, né? Tá acessando computadores diferentes, software diferente, esse protocolo é HTTP, chamado de protocolo de transferência de hipertexto. Outro exemplo são os e-mails. Você pode utilizar um serviço de e-mail disponibilizado pelo Hotmail ou enviar endereço para um amigo que usa Gmail. São servidores diferentes que estão rodando em programas diferentes. Entretanto, as mensagens vão e vêm de uma forma completamente transparente para o usuário. Quer dizer, você pode ter o seu e-mail da BOL, do Gmail, Yahoo, IG, UOL, e conseguir enviar e-mail para outra pessoa que tem e-mail diferente de outro provedor. Pode dizer, por exemplo, um provedor do IFP, você tem um e-mail Gmail e vai mandar para mim que tem o do IFP, por exemplo. E aí, eles são provedores diferentes, mas como que você consegue fazer com que o e-mail que é BOL chegue a um e-mail de outra pessoa que é Gmail? É porque existe um protocolo, né, chamado SMTP, que é um protocolo de transferência de correio simples, que ele permite que e-mails diferentes se comuniquem. Então, isso é a função do protocolo, fazer com que tecnologia diferente consigam conversar e se entender, tá? Então, aqui tem exemplo, por exemplo, você pode ter um computador PC, né? E numa plataforma PC, por exemplo, Windows, Linux, e fazer com que um computador se comunique numa rede com o computador da Macintosh, por exemplo, né, que é um computador bem antigo, mas que eles consigam se comunicar, né, hardware diferente. Então, o que acontece? Existe um protocolo de comunicação na rede que permitia que eles se comunicassem. Outro exemplo aqui, que eu acabei de falar, são dos protocolos, o SMTP, né, que eu acabei de falar, que é do e-mail, o HTTP, de página web. Como é que esse computador aqui consegue receber sendo provedores diferentes, por exemplo, Gmail e BOL? Porque esse protocolo SMTP permite que seja feita essa comunicação. A mesma coisa HTTP, se você está aqui na sua casa, está acessando uma página
de um computador que está lá do outro lado do mundo, né, do outro lado da Terra, em outro continente, em computadores diferentes, é porque esse protocolo HTTP permite que isso seja feito, tá? Então é importante que a gente entenda esse conceito de protocolo, porque foi ele, mesmo que a gente tivesse as redes de computadores, como eu já falei para vocês, com máquina diferente, com cliente, com servidor, com cabo, sem cabo, Wi-Fi, mas se você não tiver um protocolo que permita essa comunicação, a internet e as redes não funcionariam, tá? A parte teórica que é muito importante a gente saber e entender. O primeiro modelo de rede de computadores que a gente vai entender é o modelo OSI. O modelo de rede de computadores OSI, chamado Open System Interconnection, é um modelo de interconexão de sistema aberto, surgiu para estabelecer uma padronização nas redes de computadores, assim permitiu a interconexão de computadores de diferentes fabricantes pudessem se comunicar. Então, aquele conceito que a gente falou anteriormente é o conceito de protocolo em si, mas o que foi que permitiu que esses computadores que já queriam trabalhar em rede se comunicassem foi o surgimento desse primeiro modelo de protocolo chamado modelo OSI. Tá? Foi ele que permitiu que os computadores se padronizassem e todo mundo conseguisse falar a mesma língua. A ISO é uma organização para a definição de padrões de arquitetura aberta. Então, foi essa organização que criou. O modelo de referência OSI foi criado pela ISO, sendo um modelo teórico que os fabricantes devem seguir para que sistemas diferentes possam trocar informação. Então, você fica se perguntando, professora, mas o que vai me servir essa teoria? Eu realmente tenho que aprender isso? Tem, porque se você não conhece os protocolos, você não sabe como é que a teoria funciona, né? Como é que as camadas de uma rede de computador funcionam, você não vai conseguir entender e montar a sua rede, tá, gente? Então é importante a gente saber essa teoria. Então aqui a gente tem o modelo OSI, né? O modelo OSI, ele pegou uma rede e dividiu ela em 7 camadas, tá? A primeira camada foi a camada física, a segunda camada, a camada de enlace, a camada 3, rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. A gente vai entender como é que funciona cada uma dessas camadas rapidamente, tá, pessoal? Algumas teorias a respeito de cada uma delas. Aqui a gente tem uma figura mostrando como é que as informações trafegam de camada em camada. Então a gente vai da camada física, de enlace, rede, ele não pula nenhuma camada, né? A informação ela vai passando em sequência até a camada de aplicação e o retorno da informação, do dado, é da mesma forma, vai na aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Se você tem interesse em aprender mais sobre essas redes, sobre esses modelos, né, tem um livro muito bom, que é o livro de Rede de Computadores do Tanebal, tá? Que ele é um livro bem extenso e ele fala bastante, amplia muito mais o nosso estudo. Aqui a gente vai fazer uma breve introdução, até porque a gente só tem uma semana para trabalhar, mas se vocês quiserem se aprofundar, existe esse livro muito bom, que é o Rede de Computadores do Tanebal, tá, gente? Então, a primeira camada que a gente vai ver, vamos começar na parte de cima, né? Como é que se comunica o computador lá em cima até chegar na parte física, que é os componentes do hardware. Então, a aplicação é um processo de rede para aplicação. Então, como é que funciona os protocolos nessa camada? Ó? A camada de aplicação, o programa solicita os arquivos para o sistema operacional e não se preocupa como será feita a entrega desses arquivos, pois esse fica a cargo das camadas mais baixas. Então, é a parte realmente de acesso, pessoal. A primeira camada de aplicação, essa camada na rede, que a gente está acessando uma página. Nós estamos acessando uma página na internet. O que tem a ver isso com rede de computadores, pessoal? Tem a ver tudo. Por quê? Porque você está acessando uma rede, ela está acessando um protocolo, está acessando outro computador, aquela informação que ela está acessando está vindo de algum computador. E aí eu estou sabendo já agora que quando eu estou acessando uma página, estou acessando a camada de aplicação da rede, que é a camada mais alta, né? Que fica mais perto da gente. Então, ó, quando você digita o endereço HTTP, né, www.google.com, você apenas recebe o conteúdo da página, né, caso ela exista e esteja disponível. Então, embora você tenha digitado o endereço daquela forma, na verdade foi feita uma tradução para o IP da máquina que você está acessando. Nesse cargo é de um serviço chamado DNS. Então, quando você está fazendo isso, se a gente quisesse mostrar a internet bem baixa, como era antigamente, você não ia colocar o google.com, você colocar o endereço aonde você quer acessar aquela máquina, que cada página ela possui um endereço, né, que ela está localizada em algum lugar, esse endereço é DNS. Então, o que a gente precisa saber? Que a camada de aplicação é a camada mais alta, mais próxima que tem com a gente, e ela vai se preocupar em mostrar o que tem na tela para a gente, vai mostrar a página, vai mostrar esse acesso.
tá? A segunda camada que a gente tem que entender é a camada de apresentação, né? A aplicação quer dizer que são os aplicativos, os sites, as páginas que a gente vai acessar. A apresentação é a representação dos dados, né? Como o próprio nome sugere, trata-se de apresentar os dados de forma inteligível ao protocolo que vai recebê-lo. Podemos citar como exemplo a conversão de padrão de caracteres. Afinal, existem páginas de código, né? De alfabeto de código. Nessa página 6, também a conversão dos dados, como se fosse utilizado um compactador de arquivo. Então, o que vai me interessar na página de apresentação? Professora, mas você falou que a primeira parte, a aplicação, é onde vou ter o acesso à internet e tal, essa parte aí é a apresentação. E a apresentação? Na apresentação, significa que vários computadores diferentes possuem dados formatados em formato diferente. Quando ele vem para você acessar, o que acontece na apresentação? Você consegue visualizar aquilo ali, independente do tipo de formato que ele veio. Então, isso é a função da camada de apresentação, fazer essa transformação, jogar para a camada de aplicação, e a camada de aplicação vai mostrar para você, sem que você tenha trabalho de modificar nada, você já vê a informação correta. Então, isso é a função da camada de apresentação. A seguir, a gente tem a camada de seção, que permite que dois computadores diferentes estabeleçam a comunicação. Você pode entender o conceito de seção como a duração de uma ligação telefônica. A ligação tem um processo para ser iniciada, há uma troca de mensagem durante o tempo da ligação e depois há um processo de término. Em alguns casos, um dos interlocutores simplesmente desliga. Assim, no momento que você entra em um site, no momento que você está entrando no site, né? Você bota o endereço, que você viu a camada de apresentação, a camada de aplicação, a camada de apresentação fez aquela conversão dos dados, e a camada de seção vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu computador faça uma sessão, né? Faça uma ligação com aquele local que você está acessando. Por isso diz assim, ó. No momento que você entra em um site, uma sessão é aberta para você naquele servidor. Porque, pessoal, vocês têm que entender que quando vocês estão acessando o site, vocês estão acessando um computador que está em algum lugar do mundo e que está armazenado aquele conteúdo que você está vendo, né? A informação não está solta no espaço, ela está... Então, naquele momento, você está acessando aquele computador que tem aquela informação que você está vendo. Então, por isso que diz que no momento que você entra em um site, você está estabelecendo uma sessão, né? É aberta uma sessão para você naquele servidor. Depois de navegar pelo site, você pode encerrar essa sessão, civilizadamente, clicando no botão sair ou simplesmente saindo do site. Fechando o site, você fechou aquela sessão. Você não está mais se comunicando com aquele computador, né? Nesse caso, o servidor encerrará sua sessão depois de ficar algum tempo sem sua resposta, esperando sua resposta. Ele também pode encerrar. Por exemplo, você quer acessar um site do Banco do Brasil, né? Então, você tem acesso àquela sessão só se você tiver o quê? Uma agência, o nome da agência, uma conta e uma senha. Então, o Banco do Brasil, ele só deixa você acessar o computador dele se você tiver o que? Acesso àquela sessão. Então, se você tiver, tem que ter o que? Número de conta, agência e senha. Se não tiver, você não consegue estabelecer essa sessão, tá ok, pessoal? Então, vamos entender a camada de sessão. Você está aqui no seu computador, você acessou um site. Quando você acessa um site, você primeiro vai mostrar o que? A camada de aplicação, mostrando o seu site, a camada de apresentação, fazendo a conversão dos dados, e a camada de seção, fazendo com que o seu computador possa acessar aquele outro computador, tá ok? Então, isso é a camada de seção. A outra camada, aqui sim, é mostrando um exemplo da camada de seção, né? Permite que duas aplicações de computadores diferentes estabeleçam uma comunicação. Então, aqui, tem o computador A, ele está acessando o computador B, mas para isso ele vai estabelecer uma comunicação, né? De que forma? Acessando o site, e aquele site vai estar acessando uma página de um computador que está em algum lugar do mundo, né? Pode ser aqui na sua cidade, no país ou em outro continente. Então, isso aí é estabelecer uma seção de comunicação, tá ok? Vamos ver aqui como é que funciona a camada de transporte, tá? A camada de transporte, ela tem um nome bem sugestivo, né? É uma camada... Aqui a gente vai entrar em algumas informações mais básicas de rede de computadores e vai falar um pouquinho mais específico do que seja a camada de transporte, né? Ela é responsável por transportar os dados. O que ela vai fazer? Ela vai transportar os dados que foi estabelecido na camada de seção. Então, de que forma a gente pode entender isso?
A camada de seção, ela fez o que? Uma comunicação de um computador, do seu computador, quando você acessou um site, com outro computador. E aí, esses dados eles vão ser transportados. Por exemplo, você está vendo um vídeo, então aquela informação ela está vindo, né? Do computador da pessoa lá, de onde você acessou, do site, do YouTube, sei lá qual foi o site que você pegou, para o seu computador. Então, como é que vai funcionar esse transporte desses dados? Como qualquer transporte por caminhão, sua carga precisa estar devidamente empacotada, endereçado com remetente destinatário. Então, a camada de transporte ela faz isso. Da mesma forma que os caminhões chegam ao seu destino e entregam suas caixas corretamente, a camada de transporte precisa garantir a entrega dos pacotes. Ela faz o controle do fluxo, colocando os pacotes em ordem de recebimento e corrige os erros pelo envio de uma mensagem chamada ACK, né? Acknowledge de reconhecimento. Então, vamos entender, pessoal, como funciona a camada de transporte. Professor, eu já entendi que a camada de aplicação é a camada que vai deixar eu acessar o site, tá? Vai me mostrar o que é o site. A apresentação, eu não consigo ver como é que funciona. Por quê? Porque ela pega os dados do site e transforma de forma que a sua informação apareça lá normal, sem qualquer tipo de erro. A camada de seção vai fazer, quando eu acesso esse site, o meu computador ele fique ligado naquele computador que eu estou acessando. Professor, e se aquele computador estiver desligado, então vai dizer o que? Página indisponível, entendeu, pessoal? Então, se eu quero acessar uma página e deu página indisponível, é porque o computador lá que você está acessando, ele está desligado ou aconteceu algum problema com ele, aquele computador que você quer pegar a página. E a camada de transporte, ela vai fazer o que, pessoal? Ela vai pegar as informações do site lá que você está acessando e vão transportar para o seu computador. Esses dados eles vão chegar no seu computador, eles são transformados agora aqui, a gente vai chamar de pacote. E essa mensagem ACK, né, ele é um pacote enviado ao transmissor para informar que os dados foram recebidos com sucesso. Em caso negativo, é enviado NAC, com o nome sugere uma negação do ACK, né, dizendo que o pacote não foi entregue corretamente e não chegou. Então, todo aquele site, aquelas informações que você vê no seu computador, aquilo ali foi transformado em pacote, transmitido numa informação num tempo muito rápido, que chegou no seu computador. Então, o site chegou, está bem bonitinho, a camada de transporte que tem lá no seu computador vai dizer, ó, os dados já chegaram, tá ok, vai mandar essa informação lá para o computador que veio para você, o site vai dizer ok, a informação chegou, aí ele manda um ACK. Ou não chegou, a informação não chegou, ele manda um ACK, porque pode ser que já aconteceu com vocês, o caso de você estar acessando um site e ter uma figura que não mostra, né? Ou então ter parte do site que não mostra. Por quê? Porque a informação ela não veio completa. Aquele pacote que tem informação da figura, ou que tem informação de um dado, um vídeo que não abriu, aquilo ali a gente pode mandar um NAC, né? Pode dizer que o pacote de informação daquele site não chegou, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma conexão ponto a ponto, ó. A gente pode ver claramente aqui que a camada de aplicação são processos de rede para aplicação. A camada 6, a camada de apresentação, é a representação de dados. A camada 5 a gente chama comunicação inter-hosts ou intercomputadores, né? O host aqui significa no computador, ou a máquina, ou um dispositivo móvel. E o transporte é um exemplo de conexões ponto a ponto, ou seja, você conectar o seu computador com aquela máquina que tem aquela informação, tá ok, gente? É importante que vocês entendam e tire suas dúvidas a respeito de cada uma dessas camadas. É muita teoria, mas é na camada de rede. A camada de rede, ela tem por função, aqui tem endereço e melhores caminhos. Então, essa camada é a mais conhecida, pois nela são tratados endereços de rede. Os endereços são números pré-definidos atribuídos aos computadores que compõem a rede. Afinal, não adianta nada você querer enviar encomenda para um amigo se você não sabe qual é o endereço dele correto. A camada de rede ela é responsável pelo endereçamento dos pacotes, adicionando endereço para que eles sigam sua rota até o destino, ou seja, é responsável pelo roteamento do pacote, principalmente quando existe mais caminho para que o pacote chegue ao seu destino. Então, o que a gente pode entender do que a gente viu até agora? Então, o transporte, o que ele vai fazer? Ele vai transportar, mas você só pode transportar uma informação se você sabe o endereço. Então, é preciso primeiro que o computador tem um endereço, o computador de onde a informação está vindo tem endereço e os pacotes que ela vai transmitir tem endereço. Então é importante a camada de rede. Por quê? Porque ela que vai fazer esse endereçamento, né? Os pacotes, quando eles saem, por exemplo, a informação que a gente falou, o vídeo, por exemplo, quando ele sai lá do servidor que você está acessando, do computador que está acessando, que você está vendo aquela informação, aquilo ali, pessoal, ela não vê a informação de uma vez só e chegou como mágica. Não, ela foi transformada em pacote e aqueles pacotes
Professora, mas é tão rápido, a gente não percebe. Realmente é rápido, a forma de transmissão é feita muito rápida, a gente não consegue perceber isso aí. Aí vamos ver, por exemplo, a informação chegando no site, baixando a demora, né? Isso aí tem a ver também com esses pacotes que estão sendo endereçados, estão sendo transmitidos na rede, quando chega no seu computador, ele se reúne e a informação é transmitida. Então isso aí é a camada de rede, ela é responsável por esse endereçamento. Seu computador, ele vai ter um endereço. O computador de onde está vindo, ele também tem um endereço. E as informações dos pacotes, eles também possuem seus endereços, tá certo? Para que eles possam se reorganizar e a transmissão e transmitir a informação dessa forma que a gente vê. Então, eu sei que é complicado a gente entender isso, mas o que é importante é a gente saber da camada de rede, que ela é responsável pelo endereçamento, roteamento, ou seja, as rotas, né? Existem vários caminhos que a informação pode trafegar, aquele vídeo, aquele site, a informação está vindo para você. Existem vários caminhos lá do computador que você está acessando até o seu, que são essas rotas, que é a rede em si, né? Mas aí ele vai procurar o caminho menor, né, o mais curto, né, para chegar ao melhor caminho. E esses pacotes, essas informações, ela vai trafegar dessa forma, de forma que ela consiga chegar no seu computador e você tenha acesso àquela informação, tá? A camada de enlace, ela dá acesso aos meios, né? Os pacotes, a gente já entendeu que os pacotes vêm da camada de rede com seus endereços já definidos, né? E aí, quando ela chega na camada de enlace, aqueles pacotes, eles são transformados em quadros ou frames. Os quadros acrescentam outra forma de endereçamento chamada de endereço MAC. Vocês lembram do que era o endereço MAC, pessoal? Né? Mas você poderia se perguntar, mas se os endereços já estão definidos na camada de rede, né? A gente já sabe qual é o endereço. Acontece que o endereço definido na camada de rede não é suficiente para identificar um computador específico na rede, né? Hoje em dia, assim, cada computador, que é chamado de IP, né? A gente vai falar só sobre IP na próxima semana. Então, cada computador tem na sua placa de rede um endereço MAC exclusivo, gravado de fábrica, que é utilizado pela camada de enlace. Então, pessoal, além do endereçamento que a gente tem, que é o endereço IP, que nós não vamos falar sobre ele, né? Vamos falar a partir da próxima aula. É preciso também que esses pacotes, eles sejam transformados em quadros. E aí, além desse endereço IP, que é o endereço de rede, eu também preciso que o meu computador, ele também tem endereço MAC, né? E aí esse quadro, ele vai pegar esse endereçamento, né? Endereço da placa de rede, para eu poder saber que esse realmente é o computador, garantir que esse computador é o computador que essa informação vai chegar, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ela vai dar acesso ao meio, né, de transmitir essa informação, mas agora o pacote, ele se transforma em quadro, tá? Então, para isso que vai servir a camada de enlace, né? E só falando aqui um pouquinho do que seja o MAC, né, para a gente relembrar. Então, o MAC, ele é um endereço exclusivo da placa de rede. Os fabricantes adotam um processo de numeração para garantir que não ocorram números MAC iguais em suas placas. Assim, é garantido que numa rede não existe dois endereços físicos iguais. Então, não ocorre o problema de ir um pacote, né, e aqui, quando chegar na camada de enlace, ele se transforma em quadro ou em frame para um computador diferente. Né? O número contém normalmente escrito em notação hexadecimal. Por exemplo, esse exemplo aqui é um número de endereço de MAC. Então, aquele pacote, ele vai se transformar em quadro, e aquele quadro, ele vai ter esse número de MAC, vai dizer, ó, esse computador é o computador que essa informação tem que chegar. Qual é o número dele? 00C095EC B793, tá ok? E a última camada é a camada física, né, pessoal? Que é a camada física, é aquela camadazinha lá embaixo mesmo, dos meios de transmissão, da placa, do cabo, tá? De que forma essa camada, ela transmite, ela recebe essa informação. Então, a informação, quando ela chega lá, pessoal, é de baixo para cima, tá? Então, a informação chega, uma transmissão, os dados provenientes, ou seja, na questão da camada de enlace, tá passando para ela, né? Nesse caso, os dados provenientes da camada de enlace, com os endereços já estabelecidos, ou seja, ela já sabe o endereço de MAC dela, né, o endereço da placa do computador para onde ele vai ser transmitido. E aí essa informação ela é transformada em sinais binários, que a gente sabe que o computador ele só entende 0 e 1, né? A gente já aprendeu isso, né? Então, assim, a camada física ela vai converter essa informação em bits 0 e 1 e vai transformar isso, ó, dependendo do momento, né, lá da situação, em sinais elétricos, caso o meio físico seja um cabo de cobre, né, se a gente estiver transmitindo com cabo coaxial,
né? Ou então estiver transmitindo com cabo para trançado, então essa informação ela vai ser transformada em sinal elétrico. Se for uma fibra ótica, vai ser transformada em sinal luminoso. E caso seja rede sem fio, na frequência de rádio, né? Aí se a gente estiver transformando em rede sem fio. Então, a camada física ela vai fazer essa transformação, ela vai pegar esse dado, essa informação transformada em 0 em 1, né, que ela só entende isso, o computador, e vai transformar ou em sinal elétrico, ou em sinal luminoso, ou em frequência de rádio, tá, gente? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham as camadas. Claro que tem muito mais informação a respeito de cada uma dessas camadas, a gente pode passar aqui muito mais tempo conversando sobre ela, mas o que vai interessar para a gente, para o nosso curso em si, mais específico, é falar rapidamente e entender como é que funciona cada uma dessas camadas, tá, pessoal? A gente não vai se ater mais muito tempo nesse modelo, que a gente também tem que ver o modelo TCP/IP, que também é muito importante para a gente. Então, na próxima videoaula a gente vai tratar do modelo TCP/IP e também as suas camadas, né, e sua forma que é aplicado, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido e revisem, tá? Também tem material na internet que você pode estar pesquisando a respeito do modelo OSI, tá ok? Responda